A maior aposta da história do capitalismo está sendo feita agora mesmo. 700 bilhões de dólares só este ano, 6,7 trilhões até o final da década, tudo gasto em IA. É a coisa mais cara que a raça humana já construiu. Mas até agora, a maioria das pessoas só usa se for de graça. E a parte realmente assustadora: se você está pensando em investir em qualquer um dos próximos IPOs relacionados à IA, é que a indústria está assumindo enormes quantidades de dívida enquanto só ganha uma fração do que está gastando. E, enquanto isso, as avaliações continuam subindo. Não é preciso ser um gênio para saber que a matemática atual não fecha. Mas também não é preciso ser um gênio para saber que a IA ainda pode ter muito espaço para crescer. E esse dilema é exatamente o motivo pelo qual todo mundo está fazendo a mesma pergunta. A IA é uma bolha? Mas o que vamos discutir hoje é que essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: considerando que bolhas como essa já se formaram muitas vezes antes, que segredos a história guarda que podem nos mostrar quais armadilhas estão à nossa frente? E qual é a maneira certa de investir em um momento como esse? O que você está prestes a ver é que a história realmente guarda a chave para entender o que está acontecendo com a IA neste momento. Existe um padrão econômico muito distinto que se repete com tecnologias revolucionárias. E toda vez que um momento como esse acontece, algumas pessoas ficam ricas e outras perdem tudo. Meu objetivo neste vídeo é mostrar esse padrão e ajudá-lo a ficar do lado certo da equação. Farei isso em 3 partes. Primeiro, vou explicar o padrão, mas também quero mostrar que existe uma armadilha feita especialmente para você. E no final, vou mostrar o que todos os vencedores históricos tiveram em comum. Então, fique até o final. Muito bem, bem-vindo à parte 1, o padrão histórico. 4 vezes nos últimos 230 anos, uma tecnologia revolucionária que acabou sendo totalmente transformadora. Mesmo assim, eliminou a primeira leva de investidores que financiou tudo isso. Os canais no Reino Unido, que criaram vias navegáveis interiores tão necessárias, as ferrovias britânicas que conectaram todo o pá do país, as ferrovias americanas. Fizeram o mesmo pelos Estados Unidos, mas em escala maior. A instalação de cabos de fibra óptica possibilitou a internet moderna. Cada uma dessas tecnologias acabou cumprindo suas promessas a longo prazo. Mas para a primeira leva de investidores, foi uma catástrofe. Tudo começa na década de 1790. Um único canal no Reino Unido havia acabado de reduzir o preço do carvão em Manchester pela metade, e a Grã-Bretanha enlouqueceu. O parlamento aprovou 44 novas companhias de canais em apenas 5 anos. Então, de repente, a bolha estourou. Os preços das ações desabaram, e apenas alguns desses canais chegariam a dar algum lucro para seus investidores. Mas os próprios canais permaneceram no solo e transportaram o carvão e o ferro que impulsionaram toda a Revolução Industrial. Os investidores perderam, mas a nova economia que eles financiaram acidentalmente continuou crescendo sem eles. 50 anos depois, ocorreu novamente, agora em escala maior. Eles chamaram isso de mania ferroviária. Em 1850, as famílias britânicas haviam investido quase metade de todo o seu capital aplicado na economia apenas em ações ferroviárias, grande parte comprada a crédito. George Hudson controlava 1/3 da malha ferroviária da Grã-Bretanha e era considerado um gênio financeiro, até descobrirem que ele pagava investidores antigos com dinheiro dos novos. Era um esquema Ponzi, que espero que soe familiar. Quando tudo desmoronou, as ações ferroviárias caíram pela metade e uma geração inteira de economias foi destruída. Mas os trilhos permaneceram, 6.000 milhas deles, e eles impulsionaram a economia britânica pelos próximos 100 anos. Depois, os Estados Unidos pegaram essa febre 2 vezes. O pânico de 1873 levou 89 ferrovias à falência e desencadeou uma depressão que se arrastou por anos. 2 décadas depois, tudo aconteceu de novo. Em 1894, 1/4 de todas as ferrovias dos Estados Unidos estava nas mãos de empresas falidas. As pessoas que financiaram esses trilhos, obviamente, foram arruinadas, mas os trilhos em si nunca se moveram 1 centímetro. E seguiu transportando as mercadorias que formaram a economia mais rica já vista. Depois, em nossas vidas, vieram os cabos de fibra óptica para a internet. Durante o boom das .com, empresas de telecomunicações instalaram tantos cabos de fibra óptica que, após o colapso, cerca de 90% ficou inativo. Estava tudo pago. Tudo já tinha sido instalado no solo através de um processo muito doloroso,
trabalhoso e caro, mas tudo estava desligado. Não que a internet tenha fracassado. Claramente, ela se tornou uma das tecnologias mais importantes da história. Ela fracassou na época porque o custo da infraestrutura era tão alto que a receita simplesmente não veio rápido o suficiente para superar o peso da dívida. Então empresas como a WorldCom, a Global Crossing e várias outras foram à falência esperando que essa receita chegasse. A WorldCom foi o maior colapso corporativo da história americana até aquele momento. Centenas de bilhões em dinheiro de investidores simplesmente desapareceram. Mas, novamente, o cabo permaneceu enterrado. Ele continuou sendo um ativo incrivelmente viável. E ao longo dos 20 anos seguintes, essa fibra apagada finalmente foi ativada e se tornou a espinha dorsal física da internet moderna. Netflix, YouTube, toda a nuvem ainda funciona sobre ela até hoje. As empresas que a compraram por centavos depois do colapso, empresas como o Google, usaram essa fibra abandonada para construir alguns dos negócios mais valiosos do mundo. Isso só foi possível graças àqueles primeiros investidores que acabaram perdendo tudo, mas implantaram a infraestrutura. E essa diferença entre a infraestrutura e o momento em que a receita começa a entrar é uma das coisas mais importantes para prestar atenção quando se trata de inteligência artificial. Essa é a realidade difícil que todos precisamos enfrentar agora. A implementação de novas tecnologias revolucionárias quase sempre exige uma quantidade enorme de infraestrutura. E essa infraestrutura é absurdamente cara, mas algumas tecnologias são tão obviamente poderosas e tão claramente o caminho para onde estamos indo como sociedade que o sucesso começa a parecer garantido. E assim, apesar do risco incrível de haver um descompasso de tempo entre o investimento de capital e a dívida que precisa ser assumida para desenvolver a tecnologia. E quando o dinheiro realmente começa a entrar, os investidores ainda mergulham de cabeça, muitas vezes recorrendo ao endividamento. A sociedade se beneficia, mas os investidores e seus credores acabam se dando mal. Mas o padrão não para por aí. Isso se repete com a próxima leva de investidores, que entram e compram os ativos problemáticos por um preço muito mais baixo e depois colhem os frutos daquela primeira onda de investidores que realmente pagou pela infraestrutura. Certo, essa é a principal conclusão. A fibra escura pode ter sido um mau investimento na primeira onda, mas foi a vantagem competitiva que permitiu a vitória da segunda. O investimento inicial era necessário, isso precisava acontecer, mas trouxe benefícios para a humanidade e para a segunda onda de investidores. Agora, dado esse padrão, cabe a todos nós tentar descobrir em que ponto estamos na construção da infraestrutura e na curva de adoção tecnológica que indica que a receita vai começar a entrar no que diz respeito à IA. Se chegarmos cedo demais, vamos levar uma surra, mas se chegarmos tarde demais, vamos morrer duros do lado de fora. E mais importante ainda, se a gente não entender o que há de diferente na IA em relação a tudo que veio antes, vamos aprender da pior forma que a IA é menos como uma bolha e mais como uma bomba relógio, por um motivo muito específico. Agora, para entender o que eu quero dizer, a gente precisa analisar as realidades econômicas e estruturais da IA que a tornam ainda mais propensa ao padrão histórico que acabamos de ver do que qualquer coisa que veio antes. Então, bem-vindo à parte 2. Uma dessas coisas é diferente das outras. O cabo de fibra óptica enterrado sob a sua cidade, nos anos 90, transporta hoje mais de 1000 vezes a quantidade de dados do que transportava no dia em que foi instalado. O vidro no cabo é passivo, então não é preciso desenterrá-lo para melhorar o desempenho da internet. Basta atualizar a eletrônica barata nas pontas do cabo para melhorar o desempenho. No final das contas, vamos chegar ao limite do vidro, que só transmite um sinal a cerca de 67% da velocidade da luz. Mas ele já nos serviu por quase 30 anos. Ocorre algo parecido com as ferrovias. Embora os trilhos de trem precisem ser substituídos ocasionalmente, cada componente principal dura de anos a séculos, e um trilho bem mantido pode funcionar por cerca de 30 a 50 anos antes de ser totalmente substituído. Com as ferrovias e a fibra óptica, custo e durabilidade seguem na mesma direção. As coisas mais caras, como o trajeto, os túneis, as pontes e o cabo enterrado, são as que duram mais tempo. Itens que se desgastam ou ficam obsoletos mais rápido, como lastro, dormentes, trilhos, modems e roteadores, são as partes mais baratas. E na maioria dos casos, elas ainda duram bastante tempo. A IA, no entanto, inverte completamente essa relação financeira. Agora não me entenda mal, muitas coisas duram em uma construção de data center.
o prédio, a tubulação do sistema de refrigeração e os racks de servidores. Mas o componente mais caro de todos, as GPUs, é o que morre mais rápido. Estamos falando de 3 anos até a obsolescência, mais ou menos, do item mais caro de toda a cadeia de infraestrutura. Nenhuma construção de infraestrutura tecnológica anterior teve seu ativo mais caro também, como o de vida mais curta. E essa é uma anomalia que provavelmente terá repercussões enormes não só para a primeira leva de investidores em IA, mas para todos os investidores que vierem depois. Historicamente, a infraestrutura sempre foi simples. Estradas, trilhos, cabos, tudo isso foi projetado para transportar alguma coisa. Agora, esse algo pode ser inteligente, mas a estrada, o cabo, o trilho em si, não são. Em vez da estrada ou do trilho precisarem melhorar para competir, carros e modems é que se tornam mais inteligentes. Isso distribui o custo da inovação para uma parte menor e mais gerenciável da cadeia tecnológica. Com a IA, a própria infraestrutura é uma grande parte da tecnologia. A infraestrutura de IA é o cérebro. E embora o cérebro em si não seja a inteligência propriamente dita, os dois ainda não podem ser separados. Uma parte fundamental do avanço da tecnologia de IA é o avanço das próprias GPUs. E atualmente, elas são quase que absurdamente caras. Como uma base simples se desatualiza devagar, há menos obstáculos econômicos ao progresso, e as receitas podem recuperar mais facilmente os investimentos iniciais em infraestrutura. O custo inicial pode arruinar a primeira leva de investidores de forma previsível, mas os seguintes podem aproveitar de forma segura o que já foi feito. Por isso, a segunda leva de investidores venceu historicamente. O ativo comprado pela primeira leva ainda estava lá décadas depois, como novo, aguardando alguém esperto o bastante para construir algo lucrativo sobre ele. Mas como fica a matemática do investimento quando grande parte da infraestrutura precisa ser sempre substituída? Hoje, cerca de 1/3 dos investimentos em IA vai para a infraestrutura transitória, um custo permanente que nunca deixará de existir, funcionando como um imposto sobre a inovação. A Nvidia lança uma nova geração de chips aproximadamente a cada 12 meses e cada uma faz a anterior parecer lenta. Assim, todo produto de IA se baseia em uma fundação instável. Para manter a competitividade, as empresas precisam sempre substituir a parte mais cara da infraestrutura. A única luz no túnel dos investimentos em IA é a próxima geração de chips ainda melhores, vindo como um trem na direção contrária. E para piorar, na tentativa de levantar mais capital, as maiores empresas de IA de hoje podem estar mentindo sobre quanto tempo esses chips vão durar. Se você analisar a contabilidade das principais empresas de IA hoje, verá que elas dizem que seus chips duram de 5 a 6 anos. Se você perguntar a investidores experientes como Michael Burry, famoso por prever a crise de 2008, ele dirá que o número real está mais próximo de 2 ou 3 anos. Na verdade, ele já declarou publicamente e acusou as maiores empresas de IA do mundo de estenderem esse prazo de propósito para tentar esconder o que ele chama de 176 bilhões de dólares em prejuízos. As empresas, é claro, negam isso. Para ser justo, ninguém sabe o número exato ainda. Você não precisa resolver essa disputa para ver o perigo. Todos concordam que os chips desvalorizam rápido. O argumento principal é a rapidez com que isso ocorre. E quem os investidores confiam para definir esse prazo, tem grande incentivo para adiar ao máximo. Essa é a diferença entre essa bolha de IA e todas as bolhas anteriores. Bolhas são sempre uma questão de confiança. Quando ela estourar, será porque as pessoas terão perdido a confiança. A bolha pode estourar, mesmo que a IA não fracasse, ou deixe de ser a tecnologia incrível que todos esperamos. Só precisa haver um descompasso de tempo entre quanto tempo as pessoas conseguem manter a confiança na promessa futura e quando entra receita suficiente para que essas empresas continuem solventes. Esse prazo encurta ainda mais quando há dívidas. Se a bolha estourar, a questão é: quem arcará com o prejuízo? Vamos analisar isso. Bem-vindo à parte 3. Nós, investidores de varejo, somos chamados de dinheiro burro por um motivo. Estamos no outono de 2008. 16 trilhões de dólares em riqueza americana evaporam em um instante. Milhões de famílias passam de proprietários eufóricos, com um ativo valorizando para completamente falidos e sem teto quase da noite para o dia. E a pior parte? E nunca se esqueça disso. O desastre foi planejado para enriquecer os banqueiros enquanto escondia o risco
e o repassava para os proprietários de imóveis e investidores de varejo. E apesar dessa verdade, apenas uma pessoa foi para a cadeia. O sistema financeiro prejudica o iniciante. E existe um truque financeiro que já foi usado várias vezes na memória recente para fazer fortunas para alguns a partir de desastres econômicos causados pelo homem. Funciona assim. Você pega um ativo de risco e encontra uma maneira de esconder o risco. Podem fatiar e reempacotar títulos lastreados em hipotecas subprime, renomeando-os e dando classificação de crédito de primeira linha. Foi isso que fizeram. Ou pode ser a venda de dívidas privadas, com prazos e cronogramas de pagamento inadequados para investidores de varejo, desavisados e fundos de pensão. Essa é a crise suspeita que ocorre nos mercados de dívida privada. Ou pode ser o que estamos falando hoje. Pegar uma nova tecnologia realmente empolgante, com custos de infraestrutura absurdos que nunca desaparecem completamente. E você faz uma contabilidade um pouco criativa, e voilà, depois de estender o prazo de depreciação, o preço das ações parece muito mais razoável. Depois faz o IPO e usa investidores de varejo animados como liquidez de saída do dinheiro burro. Se a bolha estourar, os investidores de varejo ficam segurando o prejuízo e o governo pode até intervir e sustentar as empresas porque o setor é importante para a segurança nacional. Lembre-se, você ouviu isso aqui primeiro. Chamaremos esse truque de cascata de risco. Ele tem vários formatos, mas o resultado é sempre igual. Em 2008, esse truque foi nomeado títulos lastreados em hipotecas. Os bancos que criavam e vendiam esses produtos estavam ao mesmo tempo em que os vendiam, apostando ativamente contra eles. Eles sabiam quais eram os riscos e contavam com o fato de que o público não sabia. As agências de classificação deram nota AAA para lixo subprime, que é a classificação mais segura que existe. E quando tudo explodiu e apagou 16 trilhões de dólares em riqueza, o governo interveio, imprimiu dinheiro, salvou os bancos e castigou o americano médio, que já sofria com a inflação. O risco foi criado no topo, reempacotado e empurrado ladeira abaixo para as pessoas menos capazes de entendê-lo ou se defender dele. E esse manual nunca deixou de ser usado. Ele está sendo usado agora mesmo, hoje. Eu fiz um vídeo inteiro sobre a versão que está acontecendo agora, no crédito privado, que você pode assistir bem ali. E é bem possível que algo semelhante esteja acontecendo de novo com a IA. Se as empresas de IA realmente estiverem estendendo seus cronogramas de depreciação para disfarçar o quão rápido seus chips perdem valor. E se essa corrida repentina de empresas de IA trilionárias para abrir capital for, mesmo que em parte, sobre transferir o risco para investidores de varejo antes que as pessoas inevitavelmente percam a confiança nas atuais avaliações insanas da IA baseadas em receitas. Então, parafraseando Macbeth, algo maligno está a caminho. Vamos passar pelo meu cálculo aproximado de como isso pode acontecer. Comecemos pela dívida. Os hiperescaladores estão tomando emprestado centenas de bilhões de dólares para comprar chips que precisam ser substituídos em cerca de 3 anos. Os bancos que estão fazendo esses empréstimos, obviamente, não querem ficar com papéis garantidos por um hardware que está perdendo valor rapidamente a cada dia que passa. Então eles seguem a cartilha de 2008, eles dividem a dívida, reempacotam e vendem para fundos de pensão, seguradoras, crédito privado e cada vez mais para contas de aposentadoria. O Financial Times informou em 3 de maio de 2026 que grandes bancos, incluindo JP, JP Morgan Chase, Morgan Stanley e SMBC estão tentando se livrar do risco atrelado a centenas de bilhões em dívidas de data centers de IA. Porque eles estão no limite de financiamento. O objetivo deles é distribuir partes do risco para uma gama mais ampla de investidores por meio da venda de participações e transferências de risco. A própria manchete do Financial Times foi que os bancos estão tentando evitar engasgar com a dívida. Em dezembro, a Bloomberg informou que o Morgan Stanley avaliava se desfazer da exposição a data centers por meio de uma grande transferência de risco, conhecidas como SRTs. Um SRT é uma securitização sintética em que o banco mantém o empréstimo em seus registros, mas compra proteção para a sua tranche de primeira perda. Para fins regulatórios, o risco é transferido e o comprador obtém rendimento de cerca de 9 a 14%. E a versão fora do balanço também já está em operação. Em outubro de 2025,
O Morgan Stanley organizou mais de 27 bilhões de dólares em dívida e cerca de 2,5 bilhões em capital próprio para um veículo de propósito específico vinculado ao centro de dados Hyperion, da Meta na Louisiana. Os compradores são fundos de crédito privado, fundos de hedge, seguradoras e fundos de pensão. Analistas agora esperam que seguradoras, gestores de ativos e fundos de pensão com grande alocação em crédito privado comprem as estruturas SRT e tranches de empréstimos com desconto. Esse é o primeiro canal, assim eles transferem esse risco para outros. Mas eles têm outra opção, o segundo canal, é a ação. Por anos essas empresas eram privadas, permitindo apenas a investidores de capital de risco, insiders e ricos terem participação. A maior onda de IPOs da história está começando. A SpaceX já entrou com o pedido. A Anthropic já entrou com o pedido. A OpenAI também está se preparando para entrar com o pedido. E juntas, essas listagens podem colocar perto de 3 trilhões de dólares em novas ações no mercado público. E um IPO é mecanicamente uma saída. Para quem entrou antes, é o momento em que o capital inicial finalmente consegue vender, mas vender para quem? Para você, o público em geral, o investidor de varejo. A analista Jill Luria, da D.A. Davidson, foi citada pela Al Jazeera dizendo: as empresas estão, abre aspas, em uma corrida para abrir capital antes que o dinheiro acabe. Isso me parece correto. Vamos unir esses dois canais de transferência de risco. A dívida é vendida ao seu fundo de pensão como parte desse processo. A ação é oferecida na sua conta da corretora como uma oportunidade para assumir risco na parte mais aquecida do mercado. E de fato é. Se a receita entra rápido o suficiente, você está feliz da vida, mas se não entra, você leva uma pancada. Então faça as 4 perguntas que você deve fazer sobre qualquer coisa em finanças. Quem criou o risco que faz esse investimento ter retorno? Os gigantes da nuvem e Wall Street seriam a resposta aqui. Quem empacotou isso? Os bancos com um histórico não exatamente bom. Quem está vendendo isso? Os bancos e os insiders que estão vendendo sua participação no IPO. E quem fica com isso? Veja seu 401k. Aproximadamente 1/3 de todo o S&P 500 agora é composto pelo mesmo punhado de empresas de IA. Se você ou seu gestor de portfólio buscam retornos no mercado de ações dos Estados Unidos, provavelmente estão fortemente investidos em IA, né? Agora, isso pode ser perfeito, mas também pode ser desastroso. Tudo vai depender do timing, do momento dos aumentos dramáticos de receita que são necessários para tornar a IA lucrativa. E os aumentos necessários são realmente dramáticos. Depende da confiança dos investidores no setor e do timing da depreciação das GPUs, além de qual será esse número na prática. Não posso dizer quando isso ocorrerá, ninguém pode. Isso terá que se desenrolar, mas as revoluções tecnológicas que vieram antes da IA só acabaram valendo a pena no longo prazo. Antes disso, gerações inteiras de investidores foram dizimadas ao longo do caminho. Eu acredito que a IA é realmente a tecnologia mais importante já inventada. Minha intuição, pelo que vale, é que ela será muito mais transformadora do que a Revolução Industrial. E se eu estiver certo, haverá muitas pessoas que vão enriquecer por causa disso. Mas errar o timing é o mesmo que estar errado se o seu horizonte de tempo é curto, ou se você está usando dívida. O futuro quase sempre surpreende todo mundo. Os mercados costumam seguir o caminho de maior dor, não esqueça disso. Mas o que posso te dizer é que a estrutura de risco em cascata é a mesma estrutura que deixou pessoas comuns lidando com a catástrofe arquitetada de 2008. Agora não prevejo que a IA será outra implosão, mas em minha vida ajo de forma extremamente paranoica. Meu objetivo é oferecer uma nova perspectiva sobre o que ocorre por trás dessa tecnologia empolgante. O que isso significa para você? O que você deve fazer com esse conhecimento? Toda nova tecnologia revolucionária exige uma construção de infraestrutura. Não há nada de estranho nisso. Os canais, as ferrovias, a fibra óptica. Mas uma combinação perigosa de entusiasmo e investimentos imprudentes tende a arruinar os investidores iniciais. Eles se arriscam demais com dívidas e não entendem quanto tempo pode levar para que até mesmo as tecnologias mais incríveis e transformadoras realmente gerem receita suficiente para superar as dívidas necessárias para a implantação dessa infraestrutura tecnológica. Se vocês não percebem a resistência à IA e como as empresas gastam mais do que esperavam e recebem menos, tudo isso ainda vai levar tempo. E as chances de que isso demore mais do que qualquer investidor gostaria beiram os 100%. Então, o primeiro passo é perceber que a tecnologia
pode ser a coisa certa, mas o tempo para se tornar lucrativa pode ser muito maior do que o esperado. Então não se sobrecarregue fazendo apostas com dívidas. Segundo, mantenha a humildade. Eu sei que os vencedores parecem óbvios agora. Parece que apostar nos grandes nomes é garantia de acerto, mas raramente são tão óbvios no início quanto pensamos. Por isso, não aposte tudo em só um cavalo. Ninguém em 1850 poderia ter dito quais empresas iriam sobreviver e quais iriam falir. O mesmo vale para a internet. E o mesmo vale para a IA. Aposte no setor, não em uma empresa individual. Terceiro, jogue pensando no longo prazo. As pessoas que são destruídas quando ocorre uma queda são aquelas com apostas concentradas. Apostas feitas usando dívida e apostas que exigem um retorno rápido. Se precisar do dinheiro em 1 ou 2 anos, pode ser arrasado por uma simples recessão. Mas se puder esperar 20 anos, a história mostra que terá retorno. Até a Grande Depressão teve pessoas recuperando rendimentos em 20 anos. É preciso resistir à tempestade para não consolidar perdas. E por último, como sempre, diversifique-se entre as forças econômicas. A IA estar em um estado precário agora não é a única coisa a qual você deve prestar atenção. Os Estados Unidos estão afundados em dívidas, politicamente disfuncionais e o mundo está geopoliticamente muito frágil agora. Assuma que o futuro é incerto e diversifique de acordo. Mais uma coisa. Lembre-se de que o sistema é manipulado em um grau desconfortável contra o iniciante. A menos que investir seja seu trabalho em tempo integral, assuma que eles querem te prejudicar. Mas sempre há uma maneira de vencer. Eles não podem te impedir de jogar bem, mas é uma competição. Então jogue com sabedoria e de forma defensiva. Tudo bem, se quiser me ver explorando esses temas ao vivo, inscreva-se no canal e acompanhe às segundas, quartas e sextas, 7h da manhã, horário do Pacífico. Espero te ver lá. Até a próxima, sejam lendários. Se cuidem. Paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. Em 2008, neurocientistas em Berlim colocaram pessoas em uma máquina de fMRI e pediram que apertassem um botão com a mão esquerda ou direita, como quisessem. Os pesquisadores, então, observaram seus cérebros.